Desde criança eu ouvi falar que Lúcifer seria o nome de um anjo que caiu do céu e virou o principal inimigo do povo de Deus. O nome Lúcifer é o nome mais conhecido em todo o planeta. Basta uma pesquisa na internet para constatar que os termos Lúcifer, Satanás e Diabo são mais pesquisados do que Jesus Cristo. Isso é muito divulgado em todo o mundo e até mesmo nos púlpitos de muita igreja, quando os pregadores se referem ao diabo chamando-o de Lúcifer. Infelizmente, há igrejas pentecostais, as que se dizem do reteté, que falam mais do diabo do que de Jesus Cristo. Mas isso já é assunto para outro programa. Mas afinal de contas, o termo Lúcifer existe na Bíblia? Ele consta nos textos originais em hebraico? Seria ele o próprio Satanás? Se segure na cadeira, pois a verdade poderá te chocar. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Pastor Adilson e quero te convidar a assistir esse vídeo até o final. Desde já eu quero te convidar a deixar aquele joinha abençoado e a se inscrever no nosso canal. E se você gostar do conteúdo, fique à vontade para compartilhar os nossos vídeos. Acompanhe comigo os principais textos que falam sobre esse assunto. O texto preferido de quem defende que Lúcifer é o nome de Satanás está em Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 14, que diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que prostrava as nações. E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Agora veja Ezequiel capítulo 28, versículo 13 ao 15. Estiveste no Éden, jardim de Deus, cobria de toda a pedra preciosa, a coralina, o topázio, o ônix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que fosse criado, foram preparados. Eu te coloquei como querubim da guarda. Estiveste sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras afogueadas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Mas acontece que o texto não começa no versículo 13, basta ler todo o contexto para percebermos tratar-se do rei de Tiro da Babilônia e não de Satanás. Acompanhe comigo os versículos que foram suprimidos do texto. Diz assim: Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor nosso Deus, visto como se elevou o teu coração e disseste, eu sou um Deus, na cadeira dos deuses eu me assento, no meio dos mares, todavia tu és homem e não Deus. Embora consideres o teu coração como se for o coração de um Deus, pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste para ti riquezas e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela tua grande sabedoria no comércio, aumentaste as tuas riquezas, e por causa das tuas riquezas, eleva-te o teu coração. Portanto, assim diz o Senhor Deus, pois que consideras o seu coração como se fosse o coração de um Deus. Se nos basearmos somente no contexto bíblico, já percebemos que o termo Lúcifer, usado na tradução de Jerônimo, não se trata do diabo. Olha Lucas capítulo 10, versículo 18, o que diz? Diz assim: Respondeu-lhes ele, eu via Satanás como um raio cair do céu. Agora eu pergunto, qual o homem que caiu do céu? Quem poderia subir acima das estrelas? Quem poderia exaltar o seu trono acima das estrelas? Quem gostaria de ser semelhante ao Altíssimo? E foi justamente baseado em versículos fora de contexto, como esse de Lucas 10, 18, que Jerônimo cometeu esse erro teológico gravíssimo. O termo Lúcifer aparece 5 vezes na Bíblia. Em Jó capítulo 11, versículo 17, ele diz assim: A vida será mais refulgente que o meio-dia, e as trevas serão como a manhã em seu fulgor. O texto original foi escrito em hebraico, vertido para o latim como Lux Fero,
e posteriormente em português passou a ser Lúcifer. Acontece que esse texto de Jó refere-se ao amanhecer. Observe esse texto em Jó capítulo 38, versículo 32, que diz assim: pode fazer surgir no tempo certo as constelações. Portanto, refere-se às estrelas. No Salmo 110, 3 diz assim: quando convocares as suas tropas e o teu povo se apresentar voluntariamente, trajando vestes santas, desde o romper da alvorada, referindo-se ao amanhecer. Isaías 14, 12 diz assim: como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Analisando o contexto bíblico e histórico, veremos que o texto fala do governante da Babilônia, que era tão poderoso, mas tão poderoso que debilitava todas as nações. Ele era tão orgulhoso que se considerava um deus, pois as suas riquezas eram tantas que se encheu de orgulho e de vaidade. Mas pastor, afinal de contas, quem é esse Lúcifer mencionado em Isaías 14, 12? Para responder isso, antes você precisa saber, eu quero frisar isso, que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e uma das principais traduções foi para o grego na tradução conhecida como Septuaginta e posteriormente foi para o latim na tradução conhecida como Vulgata Latina, escrita por Jerônimo. Onde aparece a palavra Lúcifer no texto original em hebraico, aparece a expressão Helel Ben Shahar, que significa brilhante estrela da manhã. E 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, diz assim: assim temos mais firme ainda a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Em algumas versões foi traduzida como portador da luz ou Lúcifer, o que é um erro gravíssimo, pois o texto refere-se a Jesus Cristo e não a Satanás. Pedro jamais diria até que o dia clareie e Satanás nasça em seus corações. Jamais Pedro diria isso. Mas ele disse até que a estrela da alva nasça em seus corações. Portanto, a confusão começou quando traduziram Helel Ben Shahar para o latim como Luxfer e foi aportuguesado como Lúcifer. A palavra Luxfer significa aquele que brilha como a luz, filho da alva, estrela da manhã. Portanto, Lúcifer ou Luxfer é um título, é um adjetivo e não um nome próprio, pois o diabo é trevas e não luz. Por isso fizeram aquela série conhecida no Brasil como Lúcifer, que nos Estados Unidos recebeu o título de Morning Star, que significa estrela da manhã. Para finalizar, em João 8,12 está escrito assim: disse Jesus outra vez, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Portanto, a palavra original do hebraico é Helel Ben Shahar, e na Bíblia Vulgata Latina, traduzida por Jerônimo, passou para Luxfer e depois foi aportuguesada para Lúcifer. Um erro gravíssimo, pois Luxfer ou Lúcifer significa aquele que brilha como a luz, o portador da luz, o filho da alva, estrela da manhã, como eu já disse anteriormente. Portanto, trata-se de um título e não de um nome próprio. Se tem alguém que merece esse título, é Jesus Cristo e não o diabo. Ele é o único que brilha como a luz, ele é o único que é o portador da luz. Satanás, ao contrário, ele é trevas, ele vive em trevas. Amém? E nós vamos ficando por aqui, agradecendo a sua participação. Não esqueça de deixar aquele like abençoado. E se você ainda não é inscrito no canal, faça sua inscrição, se inscreva no canal. E fique à vontade para compartilhar os nossos vídeos e deixar o seu comentário a respeito desse assunto. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua família e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.